Eu vou falar muito rapidamente e o Nelson vai fazer os comentários com maior profundidade, mas o que o grupo trouxe agora aqui chama-se aprendizagem significativa. E veja só, eu só produzo uma aprendizagem significativa por ancoragem nos esquemas já constituídos quando eu faço esse tipo de referência. Um signo diferente dentro de um significado que é conhecido, e eu faço associação. Nunca passou pela minha cabeça que aquilo ali era letra de parabéns para você nessa data querida. Eu nunca mais vou esquecer. Você pode me perguntar daqui 20 anos. Por quê? Porque cantar parabéns é uma coisa que a gente tem na nossa cultura, um hábito desde que a gente sai da barriga da mãe, às vezes até dentro da barriga da mãe. E aí a questão é aquilo. Eu já tenho um esquema cognitivo extremamente bem construído. Quando eu trago uma situação inédita de aprendizagem, que para mim foi inédito, se eu tenho aonde ancorar, ela se torna significativa. Se eu não tenho um esquema pré-construído, eu preciso construir esse esquema. E aí a qualidade da mediação tem que ser muito significativa. Então, veja só, foi fácil para mim, porque eu já tinha ancorado em um esquema, que era saber cantar a música de aniversário. Parabéns para você nessa data querida, muitos anos de vida. Muito bem. Agora, se eu pego uma pessoa que não tem esse conhecimento, por exemplo, a gente recebe os haitianos, angolanos, que eles entram no nosso contexto, são nossos alunos, né? Eles têm esse esquema construído? Não. E aí eu tenho que construir esse esquema com eles. Então, achei muito feliz o exemplo que vocês trouxeram, exatamente porque mostra que a aprendizagem ela se dá por signo, por significado e por atribuição de sentido para eles. Dá para perceber pela fala dos 3 grupos que vieram aqui que vocês estão fazendo uma atividade sabendo do porquê fazem. Tanto na definição de critérios, como na seleção de uma estratégia desafiadora, quanto na sua contextualização. Tá? É diferente de fazer porque o coordenador mandou, porque está no livro, porque o Senai quer assim. Né? É fazer porque é assim que funciona lá na sala de aula. Tá? Então, é isso. Tá? Muito bom. Muito tranquilo. O motivo de a gente fazer situações de aprendizagem é para buscar, de uma forma muito qualificada, aprendizagens significativas, que na tradução é fazer o aluno aprender sempre e bem. Essa é a ideia, né? Que está lá nos escritos do Ausubel, né? O que é uma aprendizagem significativa? Aquilo que promove o aprender a aprender, a autorregulação, aquela história toda. E um dos critérios fundamentais de uma aprendizagem significativa é a interação. E a qualidade dessa interação. Então, qualquer ser humano, independente da sua idade, e isso é muito importante que a gente tenha em mente, independente da sua idade. Porque até pouco tempo atrás, até uma década atrás, a gente dizia que o limite do desenvolvimento da cognição do ser humano, ele ia mais ou menos até ali a adolescência, e depois o que tinha sido construído, construiu, o que não construiu, não construía mais. E a partir dos conceitos da neurogênese, das pesquisas sobre neurogênese, isso tudo mudou. O que o conceito da neurogênese diz? Que todos nós temos capacidades de aprender funções que dependem de áreas não desenvolvidas no nosso cérebro ou que foram danificadas por algum motivo. Um acidente, uma questão de nascimento, anóxia de parto, qualquer coisa. Por quê? Porque tem um processo aí muito rico de neuroplasticidade, que é a partir da qualidade do estímulo, a criança, o jovem, o adulto, o velho, consegue criar uma condição neurológica de adaptação, que é uma área neurológica assumir a função de uma outra área. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu massa encefálica. E ele comprometeu toda a questão motora naquele acidente. Ele nunca mais recupera?
Não, ele recupera. Ele pode recuperar. Exatamente isso. Por que ele pode recuperar? Porque no homúnculo motor, nós temos 2 homúnculos fundamentais. Um que a gente chama de homúnculo motor e outro que é o homúnculo sensorial. E os 2 estão muito, muito ligados. E o HD desse homúnculo sensorial é isso aqui, ó. Esse aqui é o HD. Nosso cerebelo, nosso super HD. O Herbert Viana foi uma situação, só que ele teve uma falha de comunicação medular. Daí é complicado, porque aqui a caixa está tranquila, mas teve um desligamento. Mas aqui ele conseguiu desenvolver, tanto que quando ele sofreu o acidente, ele voltou só falando inglês. E depois foi acontecendo a neurogenia e ele foi recuperando. A coluna ele não recuperou porque houve uma cisão na medula. E ainda não existe, óbvio, questões que recuperem. Mas a cognição recupera, que é o caso dele. Então, o que a gente pode inferir de tudo isso? Que todo e qualquer ser humano aprende e aprende o tempo todo. Porque nós temos aí um HDzinho que ele é muito, muito rico e que a gente conhece muito pouco. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem um comprometimento motor, com movimento de mãos, pernas, braços, a primeira coisa que eu faço com essa pessoa é desenvolver a linguagem dela por meio de música. Se ela tiver um problema na fala, eu ponho essa pessoa a fazer escultura, pintura, modelagem. Por que isso? Porque eu tenho a neurogênese, ela tem um princípio compensador. E esse princípio compensador quer dizer que as áreas neurológicas que falam do movimento e que organizam a linguagem e o pensamento lógico, eles são áreas neurológicas muito próximas. Muito próximas. E eu consigo criar um nível de adaptabilidade muito mais rápido, preciso e eficiente. Eu tenho uma das crianças que eu atendo no sábado, ela tem síndrome de Down, e pela síndrome de Down não teria problema de cognição nenhuma, porque a menos que ele tenha algo associado. Mas ele tem apraxia da fala. E ele chegou sem conseguir pronunciar as palavras. E por que ele não pronunciava a palavra? Não é porque ele não tinha cognição preservada. Ele tinha um problema motor. Quer dizer, a flacidez que ele tem aqui no tônus muscular da boca impedia que ele conseguisse pronunciar cadeira, mesa, eu quero, eu não quero. Ele pensava, eu quero, e ele pensa até hoje, quero, não quero, gosto, não gosto, mas ele tem dificuldade de pronunciar, o Vitor, né? Um menino que eu trabalho com ele. O que eu comecei a fazer com o Vitor? Eu comecei a trabalhar com ele percussão. Pedi para a família felizmente tem condições, pedi para eles comprar uma bateria. O Vitor, a partir das aulas de percussão, está desenvolvendo a linguagem. Então, essa é uma questão bastante importante para a gente perceber a qualidade da interação numa aprendizagem significativa. E aí a interação, independente do sujeito, independente da idade, ela se dá de 2 formas. Direta, eu e o objeto, eu e você, ou de forma mediada. Eu, o objeto mediador e o outro. E quando eu falo de critérios de mediação, eu falo exatamente para entender qual a melhor maneira de mediar os sujeitos que estão à nossa volta, os nossos alunos principalmente, considerando a peculiaridade e a especificidade deles. Vocês viram que eu falei do Vitor e disse o Vitor, um menino com síndrome de Down e que tem apraxia da fala. Perceberam? Então, eu qualifiquei. E, a partir da peculiaridade e da especificidade do Vitor,
primeira pergunta que eu fiz na análise de contexto dele, do histórico de aprendizagem dele, é qual a melhor forma de mediar o Vitor para que ele consiga aprender bem, melhor e bem, e eficiente. Então, essa conversa que a gente vai ter agora é exatamente para olhar para as funções cognitivas e ver como é que eu faço essa interação, tanto do ponto de vista quando ela é uma interação direta e quando ela é uma interação mediada.